cidade que ninguém quer ver, a cidade que ninguém quer ver. E o vazio das ruas, vozes e desejos no plural. E o vazio das ruas, vozes e desejos no plural. E o olhar que vaga só revela a sina marginal. E o olhar que vaga só revela a sina marginal. A cidade que ninguém quer ver, a cidade que ninguém quer ver. A cidade, a cidade, a cidade que ninguém quer ver. Começo também a apresentação, como eu sempre começo quando tem essas apresentações públicas, fazendo uma ligeira meia-culpa, porque cheguei muito pouco tempo na cidade, né, 1 ano e meio. Se é verdade que toda a ciência é construída coletivamente, né, acho que nesse caso, para mim, ainda mais verdade é. Né? Tudo que eu sei sobre Florianópolis foi o que eu li de outros trabalhos, do Lino, inclusive, nesse 1 ano e meio, né? Foi do que eu conversei com outros colegas pelos corredores, tem aqui colegas do departamento presentes também, né? E foi também, quero ressaltar isso, através dos olhos dos orientandos, que tem alguns orientandos aqui presentes. É através, muitas vezes, dos orientandos que eu acabo aprendendo a ler a cidade, a ler as suas formas, a ler os seus conflitos. E eu acho que isso vai ser notado ao longo da minha fala, as respectivas pessoas orientantes vão perceber nas conversas e aparecendo aqui. Então, essa minha fala, na verdade, é uma breve introdução para o que eu considero que é a fala principal, que é do Lino, que tem um livro co-organizado, né, que ele co-organizou no catálogo da editora. Né. E eu queria focar nessa fala inicial nesse primeiro elemento que a gente tem no nosso título da apresentação, né, Plano Diretor, Mercado ou Luta Popular pela Cidade. Eu queria focar minha fala nesse primeiro elemento, que é o mercado, né? Essa forma de atuação do mercado na cidade, esse mercado que constrói imagens de transformação urbana, que constrói essas formas fabulosas que são veiculadas, melhor dizendo, na publicidade depois, e que eu acho que toda a cidade opera um pouco por essa construção de formas, todo o mercado opera, de certa forma, nessa construção de formas fabulosas para a transformação urbana. Mas eu tenho a impressão de que aqui em Florianópolis isso é especialmente verdadeiro. As formas são sempre bastante extraordinárias desses planos diretores, né? E vou dar alguns exemplos dessas formas extraordinárias. Primeiro exemplo, o plano diretor do Campeche de 97, né? Já existia um plano diretor previsto, não um plano diretor, um plano anterior do Campeche em 92, onde se imaginava em construir um parque tecnológico beta, depois renomeado Tecnópolis, depois renomeado Cidade Nova do Campeche. Né? E o que era essa Cidade Nova do Campeche pensada lá em 97? Foi um projeto proposto pelo IPUF, pelo órgão que, na época, né, tinha uma voz maior na atuação da cidade, na produção da cidade. E esse novo plano para o Campeche, ele era a combinação de 2 modelos principais. Primeiro, das cidades novas britânicas do pós-guerra. Então, depois do pós-guerra, do déficit habitacional da guerra, na Inglaterra eles começaram a construir algumas cidades médias no seu interior para reduzir o déficit e também reduzir o afogamento, né, o congestionamento de Londres. E o segundo, então, esses técnicos do IPUF utilizaram como modelo, e o segundo modelo dos parques tecnológicos japoneses, né? Os técnicos, inclusive, visitaram tanto Inglaterra quanto o Japão para ver essas cidades e trazer para o Campeche, né? São esses modelos estrangeiros, essa importação, sim,
mais nem menos, sem grandes ajustes, sem grande contextualização, que vai guiar esse modelo da nova cidade do Campeche, uma cidade que estava prevista para ter, esse bairro, né, Campeche era previsto para ter 450 mil habitantes em 97. Se eu não erro aqui as contas, a ilha de Santa Catarina tinha em 97 300 mil habitantes, né? O IBGE, que eu peguei de 2010, atualmente tem 508 mil habitantes. Então, o plano de 97 do Campeche previa que a cidade ia ter 150% da população da ilha, né, o bairro do Campeche, né? Essa transformação, então, que seria do bairro, seria, na verdade, da ilha inteira, né? Seria uma transformação bastante radical, bastante hiperbólica da cidade. E qual que é o papel da arquitetura nisso? Qual que é o papel da arquitetura na transformação do Campeche? Era justamente de fornecer uma linguagem que simbolizasse, que representasse essa transformação, né? Então existia uma normatização bastante estrita do que podia ser construído e de como podia ser construído. Tinha que ter uma certa linguagem high-tech, tinha que usar revestimentos de metal e vidro, não podia emular tipologias tradicionais do Campeche, não podia utilizar materiais tradicionais, né? Existia, então, esse papel da arquitetura para simbolizar essa transformação de larguíssima escala que estava sendo proposta na cidade, né? Segunda forma fabulosa do mercado da ilha, a proposta de construção de um estaleiro da OSX, do Eike Batista. Não é na ilha aqui, exatamente em Biguaçu, mas esse é um exemplo que foi trazido nesse livro aqui vermelho, né, do Reconstruindo Paisagens, que foi lançado pela editora. Tem uma parte inteira, né, a segunda parte, acho que a terceira parte inteira deste livro, tratam desse estaleiro da OSX do Eike Batista, né, que apesar de estar em Biguaçu, para conseguir construir os barcos, construir esses navios, exigia a dragagem do fundo do mar em toda a Baía Norte, né? O que poderia gerar um impacto geográfico aqui, né? De erosão das praias, sobretudo as praias da Baía Norte, Sambaqui, Jurerê, Daniela, a Praia do Forte, né? E também, que como estava discutido aqui no livro, eventuais contaminações por óleo, por compostos orgânicos, compostos químicos, por aí vai, né? Tanto um exemplo quanto outro exemplo não foram construídos por resistência de associações de moradores, né? Terceiro exemplo, que está agora em curso, terceira reconfiguração radical da cidade, é a proposta para a SC 401, da Rota do Silício Catarinense, né? Onde não é mais agora o modelo britânico, o modelo japonês que aparece aqui, agora o modelo norte-americano de São Francisco, do Vale do Silício, né? Então, o que é essa Rota do Silício Catarinense? Ela começa no aeroporto, passa pelo Centro Sapiens, que é o novo nome do Centro-Oeste, transformado em incubadora de startups, vem aqui para a universidade, sobe até o norte da ilha, até o Sapiens Park. Recebi hoje de manhã, por acaso, um e-mail do Pedro orientando, falando que agora eles querem abrir um hub de cultura gamer em um resort do Santinho, né? Então, essa rota que está terminando no Sapiens Park vai terminar eventualmente agora, né, subir ali, não sei qual que é, SC 403, até o Santinho. Daqui a pouco vamos ter um anel do Silício nessa rota, né? Vai fechar, de fato, e reconfigurar toda a orla, toda a orla da ilha, né? Essas ações eufóricas, né, do mercado, essas imagens fantásticas de reconfiguração total do trabalho, da vida na cidade, da vida cotidiana, do espaço, né? Por que elas são organizadas assim? Porque elas são um modo de alavancar os investimentos, né? Elas são um modo de cristalizar esses discursos do mercado em desejos, em projetos financiáveis, compráveis, que o mercado possa investir, né? Então eles não são, apesar dessa hipérbole, eles não são meras imagens, né? Eles são funcionais no modo de transformação da cidade, no modo de operação da cidade, né? Esses planos, eles não fazem o que a gente esperaria do planejamento. O que a gente esperaria do planejamento?
eu percebo as tendências demográficas, percebo gargalos de infraestrutura, faço um diagnóstico para onde a cidade parece estar caminhando nos próximos anos e tento responder esses gargalos, esses problemas de infraestrutura. Né? Não é assim que esses planos operam na cidade. Como eles estão operando? Eles operam, na verdade, pelo máximo produto possível, pelo máximo de construção possível imobiliária, né? E a partir desse máximo que eu consigo investimento, começo a construir a cidade. Né? Sem pensar como a infraestrutura, qualquer que seja ela, viária, sanitária, vai conseguir acompanhar ou não esse tipo de crescimento, né? Porque justamente não é isso que está em foco. Né? Tem mais um motivo dessa hipérbole dessas imagens. E o motivo é de que, ao trabalhar nessa hipérbole, nesse excesso, uma vitória do mercado nessas imagens, mesmo que parcial, ela já é de um grande ganho de investimento, né? Já é de ganho de transformação e já é de grande dano à cidade também. Né? Então, eventualmente, o que era para ser a remodelação de um bairro inteiro vira de uma parte, o que era para ser uma rota inteira vira uma parte. Ainda assim, essas transformações parciais da cidade já se configuram como grandes frontes de negócio, como grandes frontes de transformação da cidade. Né? E essa profusão dessas imagens pode fazer que deveria ser absurdo, como a urbanização de Balneário Camboriú, por exemplo, né? Isso que é um absurdo começa a ser adotado como natural, como uma possibilidade, como algo que pode ser vislumbrado. Né? É o que aconteceu com o Balneário Camboriú, é o que está acontecendo agora com o plano diretor, né? Que passou agora há pouco, não sei nos trâmites, agora as disputas em que pé está, mas tanto isso passou, com essa verticalização dramática proposta pelo plano diretor. Né? É o que tem acontecido, inclusive, na política recente, nos últimos 6 anos, né? Que esse extremo, esse absurdo começa a se normalizar, né? Como cotidiano, a gente se acostuma, né? com esses disparates políticos, no nosso caso aqui, espaciais, arquitetônicos. Né? Tem mais uma questão também que esses planos todos, justamente porque eles não são planos de planejamento, eles são planos de alavancagem de investimento, para criar valor, eles destroem valor. Né? Embora eles utilizem, por exemplo, as belezas naturais da ilha como uma isca de investimentos, esses investimentos mesmos, ao serem implantados, levam à destruição da natureza. Né? Levam à destruição dessa natureza que era justamente isso que colocou esse motor, em primeiro lugar, em marcha. Né? É só a gente ver agora, também noticiário recente, a destruição das restingas pelos beach clubs, vocês viram, né? Pegando esses exemplos que eu dei agora há pouco, a reconfiguração geográfica da Baía Norte inteira para o investimento da OSX, estaleira, a anulação da história do Campeche para reconfigurá-lo como um grande polo high-tech, a contaminação das praias e a possibilidade de veraneio, que é o que a gente vislumbra a partir desse novo plano diretor. Né? Então, esses diversos planos estão destruindo aquilo que estava fundamentando essa exclusividade, essa importância deles, esse privilégio deles, né, dos moradores, dos investimentos. Eu vou fazer uma breve citação agora, pedir licença para vocês. Essa citação diz o seguinte: os atuais mecanismos decisórios institucionais continuam reproduzindo velhas estruturas de poder, vícios de administração, tanto do período militar como dos regimes políticos anteriores, fundados no clientelismo, populismo e corrupção. O exemplo disso é a atual discussão sobre o plano diretor da cidade de Florianópolis. Né? Esse processo de participação da população ele na verdade, puramente consultivo, porque a gente ele vem precedido de uma formulação técnica, que na verdade é política, dos ordenamentos urbanos. Né? Então, existe uma mera consulta da população, uma mera apresentação da população no plano diretor e não realmente o diálogo com a população para essa alteração da cidade. Né?
Essa citação que eu trouxe para vocês, que poderia ser usada, repetida hoje, sem grandes reparos, né? Ela foi, na verdade, proferida em 11 de setembro de 88, 35 anos atrás quase, né? Falta um mês exatamente para fazer 35 anos. Jornal O Estado. E o autor, que eu acho que vocês já devem saber, é o Lino, né? Então, eu fiz essa introdução porque me pareceu, fiquei impressionado com a coerência, né, me parece, dessa luta de 35 anos, pelo menos, né? E era assim que eu queria introduzir a fala do Lino, então, para vocês. Tá bom? Então, obrigado, boa noite a vocês. Uma espécie de contradição, porque ele fala cidade-mercado ou a mobilização popular. Parece que uma coisa nega a outra. Bom, se você vai em Marx, Capital e Trabalho, os dois não vivem sem o outro, então se contrapõem. Uma relação que chama antitética, né? Como diz o Antônio Cândido, né? Uma coisa não vive sem a outra, mas uma se nega a outra todo o tempo. Essa tensão. Toda a realidade, o mercado, o setor imobiliário, não,
faz parte do circuito do esquema capitalista, desde a produção da mercadoria até o processo de renda da terra, né, da especulação. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem como, ela depende dos moradores, da força de trabalho que vive dentro da cidade. Então, tem uma contradição permanente. Então, o plano diretor do mercado, que é o mercado tem um plano diretor, tem vários planos diretores, ou um plano diretor popular. Porque é ou e. Então, aí é uma discussão, por isso que eu escolhi botar uma interrogação, talvez é o caso. Então, aqui nós temos uma tensão que eu queria colocar aqui, o professor Elcio Pereira também levantou essa reflexão, que é a cidade do mercado e a cidade de direitos. Pode ser várias formas. Então, esse título já leva à discussão. E eu quero dizer que eu venho de uma herança, nós vemos arquitetos, tem vários aqui que estão aqui, estudantes aqui, vários arquitetos aqui estão reunidos aqui. Nós vemos uma tradição do arquiteto como demiurgo. O arquiteto, para quem não sabe, é uma profissão antiga, né? No Egito também, né? Ou Versalhes, quando diziam Luís XIV, dizia Versalhes, o olho do rei, esse é o projeto. Está o Lenotre do lado dos arquitetos, viabilizando o projeto do rei, né? Que era de cima para baixo, olhava sob a perspectiva do olhar. Essa arrogância, essa coisa acumulada no século XIX, século XVIII, herdamos, chegamos tardiamente na arquitetura de massa. E quem nos pulou na frente foram os engenheiros no século XIX, que precisavam da velocidade do capital industrial, a produzir em massa, a circular as mercadorias, a máquina de fumaça, né? Que meu pai ferroviário trabalhou como operário na cidade grande, os ingleses exportavam para o mundo, tinha que regular as mercadorias dos navios. E quem é que produz isso? Os engenheiros, ou os técnicos engenheiros, que viabilizam a mercadoria, pegando os catálogos dos arquitetos. Assim, os catálogos, os tratados dos arquitetos. Então, eu pego, adapto a construção da pedra, do ferro, enfio, né? E pego os manuais dos arquitetos. Né? Mas os arquitetos demoraram a descer e a pensar em massa. Só no final do século XIX começa a aparecer, infelizmente, tardiamente. Então, e nós não perdemos essa mania. Nos cursos de arquitetura ainda, do ponto de vista filosófico, nós entendemos a arquitetura como uma coisa, um ente metafísico, produzido, como Hegel, a partir do pensamento do outro. Ele pensa em função, só que ele não diz para quem, é claro que é para o poder. Ele desenha para o poder, através dele. E como é que fica, então, a população? O resultado hoje, entre vários fatores, é que nós temos mais de 70%, daqui o IAB, aqui no nosso Gustavo, que a população não desfruta do trabalho de arquitetura, que tem um legado fantástico para o povo, não consegue ter acesso. Né? Quer dizer, a maior parte dos arquitetos estão voltados para as que tem poder aquisitivo. Mas a questão das cidades, não é só a arquitetura de massa, nós tratamos, chegamos muito tarde. Eu faço parte da linha que vai refletir sobre essa produção, que essa produção não sai dos arquitetos, não sai dos grandes arquitetos da Luís XIV, mas é produzido socialmente, é produzido junto com a população, pelas várias forças produtivas. Como diz Milton Santos, é uma produção social, histórica, onde o arquiteto é um deles, não é o único. E, na época começou uma luta dentro do IAB, o IAB pensava, o IAB é o Instituto de Arquitetos do Brasil, que é os clubes dos arquitetos. A cidade como se fosse um pano de fundo. Né? Eu dizia, não, nós temos que estar dentro da produção. Porque quem produz a cidade também são os trabalhadores. E mais recentemente, quem constrói são os trabalhadores com as próprias mãos, são os escravos. Os homens escravizados que produziram o Palácio Cruz de Souza, um prédio eclético de influência italiana. Mas quem é que produziu isso? No máximo, sabemos os arquitetos, mas quem produziu de fato, não sabemos. Hoje eu faço parte do movimento negro, estamos buscando exatamente a arqueologia a produção dos negros, que além dos escravizados, tem a produção intelectual. Mas mesmo os intelectuais negros não conseguem descobrir quem é aquele homem enorme que está atrás da construção do Palácio Cruz de Souza, da nossa igreja catedral, da igreja dos escravos que está do lado, da igreja do Rosário. Quem é que produziu isso? Não sabemos. Agora, eu sei que meu pai produziu. Meu velho produziu máquinas. A máquina diesel, que além ele montava e desmontava aquelas máquinas. Certo? Dava aula para os engenheiros mecânicos. Eu não queria colocar aqui que eu trabalho, esse fica subsumido na produção. Então, portanto,
O que ele está explicando aqui é um processo de luta da cidade, não de desenho sobre a cidade. Não sei se está entendendo. A formação do nosso currículo, entre os estudantes e ex-estudantes, sabem disso. Né? Não é uma obra de desenho de projeto. Ele é um dos desenhos. E aí Sérgio Ferro, que trabalhou dentro do canteiro de obra, vai desmistificar essa produção do arquiteto. Então eu vim aqui fazer uma contribuição, no caso do plano diretor, que é uma luta sempre em movimento. Então, no caso, Florianópolis, eu queria recuar um pouco aqui, Rafael, porque o plano diretor de 1976, feito por um arquiteto que fundou o nosso curso de arquitetura general, né? Luiz Lobo Gama Tessa, que é das oligarquias, ele fez um projeto e imaginava Torres, aí na sua Sacos Limões, Torres, né? Imaginava também o Campeche antes do projeto que der, né, do pessoal, que é a turma lá do IPUF, ele imaginava também um grande projeto de elite, que andava os barcos por dentro do Campeche e encostar os barcos das casas. E o cara que anda por outro lado do sistema viário com carros de alto luxo, uma planície do Campeche de elite. Eu entrevistei, eu estava me formando, formei no Rio Grande do Sul, fui entrevistar o velhinho. Ele é um cara grego tremendo. Nossa, é para o futuro. E como é que eu desenho do Gama dessa? Um sistema viário parecido com Brasília, que já supõe o carro, o automóvel particular. De transporte coletivo? Não sei. Não, isso não está colocado. No de 42, que o professor Demetrio, que foi professor da minha faculdade, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é do Partido Comunista, inclusive, ele tinha um projeto 42 que é de via férrea, lá fora, na produção que vinha do Estado e que projetava o transporte, né, do lado de lá da ponte, e fazia todo o sistema ter transporte público. Esse Partido Comunista, isso aí foi descartado. Mas o que vale é de 76, que ele aqui é fundacional. E toda a malha viária que vai, atravessa o Campeche, toda a sistema viário, ainda originalmente é do Gama dessa. Que ele se inspira em Walter Gropius, o alemão, se inspira em Brasília. Quer dizer, o arquiteto que desenha já para o quê? Para o fluxo da mercadoria, do sistema de velocidade. Como pensou também Oscar Niemeyer, do Partido Comunista, né? Mas é um carro do automóvel, que é o símbolo da modernidade, dos anos 50, 60. Bom, então nós temos um ponto de origem, que a estrutura de Florianópolis já é baseada no carro, de velocidade. Numa ilha, como se fosse qualquer cidade do Brasil. Então já começou o problema. Nós pegamos um modelo e extrapolamos para cá. Assim de simples. E o que sai daqui? Isso aqui é um ecossistema, não tem nada a ver com Curitiba, nem Porto Alegre, que eu convivi lá. É uma outra estrutura que vai colocar aqui. Um ecossistema, quase uma biosfera isso aqui, que tem uma vida, que tem, além das ecologias dos ancestrais, que são os guaranis, os carijós por baixo, você tem as geografias, que os geólogos sabem dizer muito bem, que as dunas, as encostas, entendeu? Então você tem as arqueologias e tem as geografias, né, diversas, nas dunas, certo? E que tem dois grandes aquíferos, que é o aquífero, no caso do Santinho, que aqui é um aquífero fantástico, que nós trabalhamos com nossos estudantes lá, vendo que está por baixo, tem uma reserva fantástica de água, e também abaixo do Campeche. Então quando a população do Campeche percebe, com esse projeto de 400 mil habitantes, e a NEPA já tinha um curso, uma ocupação para aquela direção, eles disseram, aqui não vai dar. Por azar, ou não, o Campeche tem a maior densidade de professores universitários e acadêmicos, que tem uma consciência, e muitos fugiram de São Paulo e Rio, vieram para cá. Então essa turma aqui, Maria vem para vou para Florianópolis, né? Vou sair desse inferno que é São Paulo, e Porto Alegre, etc., Belo Horizonte. E chegaram aqui, encontraram uma estrutura arcaica, de compra de votos, todo o esquema da classe política, mas tem uma delicadeza de natureza que os caras ficam todo mundo encantados. O que é isso? Mas como é que do seu encanto, de repente, como é que é complicar São Paulo? Aqui tem a nada. Muito bem, esse pessoal que se encantou, tem uma geração de ambientalistas. A professora Ana Lúcia Hartmann, nossa, né, é uma que constituiu um movimento ecológico livre, que a Ana Lúcia Hartmann vai ser agora o quê? A procuradora que resiste contra a ocupação, na época. E o IPUF, a primeira geração, de 1960, que estuda o planejamento urbano, vai enfrentar o Gama dessa e diz, não dá para colocar torres em Sacos Limões, não dá para fazer esse projeto oceânico turístico, mas não, esse oceânico turístico, que era o Campeche, que era a aula para elite, os caras estavam de barco pelo mar, por dentro com carros na viária,
nós temos que preservar essa ilha. E o impulso do planejamento urbano, eu quero recordar Etienne, nosso grande guerreiro Etienne, grande lutador, que inclusive o Parque da Luz é da sua luta também, e vários outros planejamentos, a Silva Lenz, que agora se aposentou, essa geração toda garantiu grade de preservação aqui nessa ilha. Se não fosse a geração, nós já estava lá casado. E o Gambardessa morreu brigando com esses irresponsáveis, essa gurizada contra o meu projeto, não sabe o que é progresso. Ele viveu em raiva com raiva, certo? Mas por quê? Então aí nós temos um primeiro projeto importante. Os arquitetos, biólogos, geógrafos, que uma visão interdisciplinar, dizem, essa ilha tem uma delicadeza que nós temos que respeitar. Margem de preservação, que depois vai virar a Lei Nacional do SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o sistema que preserva os ecossistemas nas suas particularidades, nas suas rugosidades, como diz Milton Santos. E mais, mas só tem um detalhe. Isso nos anos 70, 80, que eles não colocavam homem. No Rio Vermelho, há estudos sobre isso, vários, sobre o Parque do Rio Vermelho. Mas se você vai ler, onde é que estão a Vidal Martins? Os quilombos da Vidal Martins, descobriu depois, pô, que tem negro. Como assim? E agora Vidal Martins, são os negros quilombos, estão lutando para que eles vão gerir o parque. Mas muitos ecologistas não viam o homem, viam a natureza. Que foi um avanço. Então, de lá para cá, vem avançando a complexidade do ambiente que é homem e natureza. Povos tradicionais, pescadores, os homens, nós chamamos de homens anfíbios. Eu sou do mar do Rio Grande, né? São os homens que vivem na terra e vivem no mar. Mas até então não existia, era só natureza pura, uma visão parcial do ambientalismo, do ecologismo. E de cada vez vai vir mais complexo, de lá para cá. Então, em vez de pensar em territórios lisos, que o capital vem para cá, como bem descreveu Rafael, que são as antigas verticalidades que do Milton Santos, não é um plano diretor que nós pensamos assim a médio e longo prazo, que você faz o estudo de capacidade de suporte, aqui não pode, porque aqui não cabe, porque tem o aquífero embaixo, vão fazer outras construções mais adensamento, mais controlado, porque não tem estrutura, saneamento necessário, não tem sistema viário adequado, então vão fazer um diagnóstico, que a Casan nunca fez esse diagnóstico, e a Prefeitura também jamais fez um diagnóstico para valer, e qual é o projeto, mesmo do ponto de vista do plano diretor do capital. Nós queremos fazer isso aqui, verticalizar, igual a Camboriú. Bom, então faça uma estrutura para suportar isso, do ponto de vista deles, do plano diretor do capital. Mas não, aqui está pior. Eles não fizeram o plano diretor. O plano diretor, o professor Luiz Roberto sabe disso, é um plano diretor parcial, fragmentado, verticais. Eu lutei muito tempo e eu me orgulho de ter pedido o caso do Colombo Salles fazer um mega projeto lá de lá, na parte do aterro, entre a ponte Luz e a Ponto Léo, que a comunidade negra está ali, certo? E fazer um mega projeto no aterro, cara, gigantesco. Aí eu fui ver de maquete, os arquitetos também fazem projetos para a capital, claro, né, são empregados. Você vê aquela torre, como se fosse o Gambardessa há 50 anos atrás. Torres lá de lá. Pô, como que é isso? É isso. Assim, a relação com a cidade, como é que fica? E o aterro, o impacto sobre a Bahia? Ah, bom, ninguém não respondia. Depois do movimento que a gente fez contra o Colombo, né, ele recuou e abandonou. Só que as empresas vieram, ganharam seu dinheiro e foram embora. Né? Então tem os projetos que ganham dinheiro com esses projetos verticais. Vou dar um outro exemplo de projeto vertical, de cima para baixo, sem discussão com a sociedade. Foi o caso da Marina Porto da Barra, que lá na Lúcia Hart nós temos vários pareceres, iam entrar 300 barcos na Bahia, na Lagoa, certo? Impacto de óleo, e até a obra em si, né? O projeto é bonito, né? Mas ia entrar, e aquelas pontes tem que abrir tudo, por isso que a ponte agora está estaiada, está chegando agora, a velocidade na Lagoa. Fazer os pontos estaiados para entrar barcos, né? Não é de pescador. Nós fizemos uma luta da universidade, eu queria colocar com a universidade nisso. A universidade tem dado sua contribuição de reflexão crítica, já que os prefeitos não fazem, ao projeto que está assistado pelo poder, tanto do governo do estado, como no caso das prefeituras. E nós conseguimos parar aquele projeto. Eles cooptaram os pescadores, na época, estava o Márcio Souza, o nosso vereador, foi uma luta, e aos poucos eles foram virando a posição. Nós mostramos para eles que ele dá um impacto inimaginável. Tinha lá 300 barcos naquela lagoa. E nós conseguimos parar aquele projeto. O empreendedor, por isso, foi projetado depois, o empreendedor, lá que é Pedra Branca. Ele foi para lá para fora. Mas aqui não.
E lá também é complicado. Mas, enfim, lá não tem impacto como tem aqui. Então, isso também é outro projeto que vem vertical. E são vários, não dá para citar todos aqui. A Ponta do Coral. A Ponta do Coral, o nosso curso de arquitetura, de novo, nosso curso de arquitetura, né, que são os estudantes na época, nós estávamos lá juntos, nós resistimos à Ponta do Coral, e até hoje eles não conseguiram construir um hotel na Ponta do Coral, que tem investidores árabes. Do capital internacional que está aqui nessa ilha, com aves de rapina. Certo? A gente pode pegar esse prédio da Ponta do Coral, que são 22 pavimentos, de hotelzinho, não era novidade, mas ele está num ponto exclusivo da paisagem. Entendeu? Aquele parece um falo aqui, em 240 graus de visual. Que é isso? Comparando que os hotéis estão na linha da beira-mar, por que esse privilégio? Chama rina de monopólio, de privilégio. Aqui não. Não, aqui a população tem que andar, ela tem que desfrutar do crepúsculo, do direito ao crepúsculo, direito à paisagem no final da tarde, no ruborecer do dia, em que a tarde e a noite copulam. Então eu quero colocar que a paisagem, que até então ninguém faria, só arquiteto falava a paisagem, cada vez vai ficar mais estruturante da luta. Não é só saneamento, não é esgoto, nas suas 4 variáveis, esgoto, resíduos sólidos, drenagem, água. Água já estourou para passar de suporte. Água nós vamos buscar de fora. Resíduos sólidos, nós vamos para Biguaçu e não demos nada de volta do Iguaçu. Biguaçu só pega o nosso lixo. Falta água aqui, nós temos água fora daqui. Já estourou a capacidade de suporte. Esgoto é uma vergonha. No plano diretor do ano passado, eu acompanhei todas as audiências públicas, foram 14 audiências públicas na lei que agora infelizmente aprovaram, e o prefeitura ficou 2 anos assistindo. 14, a grande maioria da população dizia, sem saneamento não passa esse projeto. O atual projeto, levaram quase 3 anos já no leiro, agora eu estou passo. Saneamento, primeiro ponto. Sistema viário. Tem previsão? Uma rua estreita, de 3, 4 metros de largura. Tá, mas como é que fica a infraestrutura aqui? Os carros vão entrar e sair, cara? Como é que é isso? Não, veja bem, isso aqui não. Aí eles apresentaram um projeto, para mim artificial, para dizer que tem capacidade de suporte, que não tem capacidade de suporte. Bom, então, e vai, como é que fica, mesmo que sobe a população, o atual projeto que aprovou agora, vai ser uma explosão, né? Que é a atual lei que é aprovada agora em maio deste ano, ficaram 2 anos lutando, desde a cada 2014, na época era vereador, né? Vamos ficar um pouco isso aí rapidamente. Então, quando aprovaram, não tinha nenhum estudo. Mas escola, vai aumentar a população 30%. Aqui, em 12 anos, subiu 35% da população. Tá? 12 anos, isso aqui vai explodir. É a voz da vez. Migrantes, e tudo para cá. Cada família de alta renda vem 4 de baixa renda, trabalhadores. 1 para 4. E o estudo para isso? Como é que fica as creches? E além de viário de saneamento, toda a infraestrutura. Aí perguntamos, aí o secretário de Saúde, tem um projeto? Não tem. Saúde, pós-saúde, tem ou não tem? Se Monte Cristo tem um posto de saúde para 30 mil habitantes. Ele precisa mais 3 postos de saúde. Na atual situação, não é para o futuro. Não tinha nenhum estudo. A população inteira, as 14 audiências disseram não. Rio Vermelho chegou quase 70% dizendo não. Mas, no entanto, passaram por cima. Eu quero dizer isso. Bom, então, eu queria colocar rapidamente de que esse livro que nós na época colocamos, que nós escrevemos, que é uma retrospectiva construindo paisagem, tem 27 autores. E tem um aspecto importante desse livro, que está à venda. Ele vai refletir sobre o plano diretor de 2010, que já veio uma luta anterior. O de 97, que veio aqui, que votou o Rafael, ele foi engendrado, sabe onde? Dentro do nosso governo popular do Grande. Sinto muito ter que dizer isso. O governo popular do Grande, foi o primeiro governo de esquerda, avançou na saúde, na educação, certo? Em várias áreas, no transporte levou o ônibus para o morro, mas no plano diretor, sinto muito. O pessoal costuma elogiar o governo popular, mas colocaram lá um pessoal do Eletrosul que não conhecia o plano diretor, sinto muito. Tá? E aí gerou aquele lá, lá do campo do Campeche. A população do Campeche foi quando se revoltou, ali foi o primeiro grito ali, onde está o nosso Jefferson. O primeiro grito foi a questão do Campeche. Sabe o que era o pessoal do Campeche? Que a maioria toda é pessoal universitário, né? Eles criaram um plano diretor alternativo. Aqui não passaram.
Aqui tem mas aqui embaixo tem um aquífero. Então o que eles fizeram? Eles fizeram não aquele e fizeram outro plano diretor. E bloquearam o trabalho do IPUF, não deixaram passar. Depois teve o Santinho, que nós fomos lá também. No Santinho eles queriam passar por cima, fazer igual a inglês do lado de lá, ingleses queriam repetir do lado de cá. Né? Aquelas dunas todas, eles queriam colocar edifício em cima. Aí nós fomos com o estudante de arquitetura, fomos lá, juntou a população em 500 pessoas na Assembleia, o Marcão de Márcio de Imperador estava lá e queria falar, descreve. Ela falava, descreve. Né? E a população inteira disse assim, não. E IPUF disse para nós da universidade de novo, dizendo o seguinte, ó, nós, para fazer um projeto alternativo, vamos fazer o seguinte, então a universidade que passou o projeto. Aí eu fui na arquitetura, vem cá, vamos fazer o projeto aí. Aí que sabe o professor de arquitetura disse? Um dia, para fazer esse projeto aí vai levar 1 ano e meio. Porque tem que ter bolsas, CNPq, aí não vai dar tempo, tem 2 por 1 ano e meio. Aí a população disse, vem cá, agora, como é que você já está lá o projeto feito lá. Depois de muita briga, disse, ó pessoal, vamos lá e vamos conversar. Aí eu conversei com uma equipe rápida, os vereadores. Professor, quanto tempo leva para fazer? Ó, 3 meses. Aí eles juntaram lá dentro, voltaram e disseram, ó, 1 mês, tá? Faz o projeto do IPUF, é esse aqui do Marcão de Mato, do Costão do Santinho. Nós, em 1 mês, fizemos uma correria e fizemos uma proposta, cá entre nós, né? Não está de acordo com os nossos parâmetros, mas conseguimos fazer uma proposta com a população, uma maquete que tinha 3 metros, 4 metros por 2 metros. E conseguimos implantar e até hoje bloqueamos aquele projeto na época. Aí entra o problema da universidade. Quem prefere um projeto bem feito, segundo os cânones da arquitetura, ou é junto com a população? Errando ou não com a população. Então, fizemos um projeto participativo. Aí que entra a palavra central para nós, que está aqui nesse livro. O plano diretor participativo, que vem do Estatuto da Cidade, que é um estatuto nosso, de 2002, que é uma espécie de nossa carta central, como se fosse ter um Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, tem Estatuto do Igualdade Racial, tem o que chama de Estatuto da Cidade, que é um avanço ou de referência internacional. Baseado no Estatuto da Cidade de 2001, a gente fez o processo de população. O plano diretor participativo, que é o que está por baixo desses livros todos, supõe que a população constrói junto um projeto de futuro que ela quer no cotidiano. Como é que você faz isso? Os arquitetos, que têm o domínio da ferramenta, mostram os cenários possíveis e que pode ser os cenários que a universidade acha, o cenário que a população acha, o cenário que os ambientalistas acham, que os ambientalistas têm os arquitetos deles também, e nessa confluência de vários cenários, projetado por arquitetos e não arquitetos geólogos, nós vamos chegar a um acordo, um pacto, mas não é um projeto ideal. Não sei se entenderam. É um projeto feito no conflito e na luta. Então, uma paradigma que eu estou questionando. Não existe, como a Raquel Unique diz, um projeto determinado. Ele é construído na circunstância, não há um pré-determinado. Ele pode ser uma possibilidade de resultado futuro, se for coletivamente. Como sujeito a erro. Então, nós temos um conceito de fundo, que eu queria colocar aqui agora, que é o processo de usar o orçamento participativo, teve no Brasil inteiro, mais de 50 prefeituras no Brasil, que o verde prefeito, ele dizia o que é que tem que ser as obras, para cima e para baixo, ele deixa a população diz, aqui vai ser, na lagoa, é o saneamento. No bairro centro da Corubi, vai ser o sistema todo de áreas verdes, e vão cuidar mais do sistema viário e a transição que tem com o mangue. Então, cada uma tem uma cara, cada um faz um orçamento, e aí lança a proposta e o prefeito faz a proposta conjuntamente. Essa construção participativa é nova no Brasil. Se o pessoal não assiste nem condomínio, não é condomínio, como é que você vai discutir uma coisa coletiva, que é uma coisa de arquiteto, de técnico, de político, entendeu? Então, essa cultura no Brasil chegou tarde, e essa é a nossa luta aqui. No curso de arquitetura tem vários ateliês de arquitetura, escritório de arquitetura, estudantes da Federação dos Estudantes. Hoje já tem assistência técnica gratuita, em 2018, que o arquiteto os arquitetos todos vão para a população e construir com ela as suas dores e vão desenhando junto com ela. O arquiteto que foi agora, qual é o nome do arquiteto que foi lá africano, não é o arquiteto negro? Foi o Pisse, é um prêmio, um Oscar de arquiteto, não é? Ele faz o projeto com a população junto, desenhando. Esse é o modelo invertido a que nós estamos acostumados com os arquitetos. Então, esse processo participativo é o seguinte: você mostra cenários e diz, aqui tem uma casa, olha, vai ser um prédio do lado. Esse prédio, na zona norte, quando começa a nascer o sol, esse prédio vai matar essa casa que está do lado com sombreamento.
Então você faz o quê? Simulações, mostrando o que é. Se você for matar com as pessoas, você acaba do lado daquele prédio, tem umas velhinhas ali, ele acaba com os velhinhos. O que é? Ele chama isso de estudo de impacto de vizinhança. Qualquer edificação tem que ter um estudo de grande adensamento, de estudo de impacto de vizinhança, como já é avançado na área ambiental, estudo de impacto ambiental. Mas o de vizinhança está mais atrasado na nossa área. Muito bem, você faz simulações disso, junto construindo a cidade. Ah, mas a cidade não tem uma unidade. Não importa, ela é luta, ela é diversa na cidade. Bom, sabe qual foi o resultado deu em 2014? Que foi um plano diretor que teve uma visão abrangente. O plano diretor teve 600 emendas, 300 aprovadas. E aí foi um processo, para chegar em 2014, de vários debates. E o prefeito, na época, César Souza, ele aprovou na marra, na correria, sem discutir a comunidade. Então o projeto ficou um fragmento de emendas, certo? Feito com os vereadores, com vários setores comerciais e capital da cidade. O que aconteceu? Foi uma concha de retalhos de 2014, foi o primeiro grande marco nosso. E aí chegou, de lá para cá, nós estamos lutando para retificar aqueles erros daquele 2014 e fazer uma revisão. Então nós estamos de acordo. Então, para isso que é? Começou uma luta junto ao Ministério Público para que 2014 foi mal feito e atropelou e construiu mais de 1 milhão de metros quadrados da 2014 a 2015, na correria. Muito bem, isso foi feito, o que é? Foi feito, só que foi feito por vários setores econômicos, com a influência dos vereadores, das consultoras em cima dos vereadores, que eu vi, as emendas, sem passar para o debate da cúmulo de discussão que fez até 2014. E esse livro vai fazer essa reflexão das várias possibilidades de cenários para a cidade. Então, eu queria colocar esse livro como importante, da arquitetura, departamento de arquitetura. E aqui tem uma coisa interessante, são os acadêmicos e são as lideranças comunitárias na parte 3, a parte 1 é plano diretor, a segunda é sobre os megaprojetos, que citou alguns aqui o Rafael, e o terceiro são os depoimentos das comunidades, que elas também desenham a cidade. Então elas também têm que escrever, um livro. Então foi uma experiência para nós, não sei se inédita, mas foi uma experiência de trazer os atores que vivem a cidade, o resultado das obras mal feitas ou bem feitas, como sem arquiteto. Então aqui é uma experiência que nós fizemos, certo? Que foi o quê? Todos eles baseados na resistência popular. Tanto o Campeche, como o Pântano Sul, que até hoje não deixa passar um projeto lá da JAT, que eles querem pegar o Campeche e aterrar tudo, certo? E os pessoas dizem que não, porque como as marés estão subindo, cada vez mais, as áreas alagáveis estão aumentando. E o projetor faz o contrário, ele vai aterrando as áreas alagáveis. Com a subida das marés, vai cada vez mais aumentando. Eu estou brincando, para chegar um dia que vão ser arquipélago novamente. As águas vão subindo cada vez mais. E em 2008, 76, 97, já dizíamos assim, ó, as áreas alagáveis não. Aqui tem condições ambientais. De lá para cá, o setor imobiliário vai indo para cima das áreas alagáveis e subindo as montanhas, nas áreas que são de preservação. As áreas de preservação hoje, que é o filão. Por quê? Porque o setor pobre não pode ficar na parte de baixo, fica na parte de cima, onde não tem preço, que é a parte de preservação. Agora estão, como a massa dos pobres subiram, agora estão indo atrás dos pobres. E que é a questão vendendo títulos em massa, agora estão desalojar os pobres agora aqui. Muito bem, então esses ecossistemas todos, quem é que vai falar isso? São os setores dos estudiosos, os geólogos, os ambientalistas, etc. E quem é que vai mostrar a área da pobreza? Outros setores, entre os quais eu. E nós começamos então a ver, onde é que estão os trabalhadores que construíram a cidade? Eles estão, de modo geral, todos nas grandes periferias. Todos. Porque a cidade capitalista moderna, a localização é central. Não basta o trabalhador já ser explorado, baixos salários, ele está condenado a ficar na periferia. Porque em áreas que são mais de baixa renda. Ou pega as áreas de preservação, vai ficar longe. Não é por acaso que em 94 para cá explodiu a periferia, que é Palhoça, todas as grandes periferias, a professora Marnese faz um mapa, Sugai faz um mapa sobre isso. A grande população dos moradores está fora da ilha. Tá? Foram expulsos para fora da ilha. Então, como é que é isso? O cara constrói um edifício da beira-mar norte, que leva 2 anos para fazer, cada vez menos. Na hora que ele vai construir, mostra para o filho dele, filho, isso aqui foi o papai que fez. Ele está conversando na frente do prédio de condomínio, de luxo. Aí o guarda aqui está olhando para cá. Não, estou mostrando para o meu filho aqui. Não, sai daqui. Ou seja, o que construiu a obra,
a sua criatura, ele não pode ter acesso. Você entendeu? Albert está alienado do processo da produção. E está longe da sua criatura que ele produziu ao longo de 2 anos. E onde ele faz, pessoal? Nas periferias. Então nós temos uma paisagem de delicadeza que vai sendo voraz pelo setor imobiliário, comendo tudo, e a parte dos pobres estão fora do projeto do plano diretor. O plano diretor de uma dessa, mesmo plano diretor de 2010, e o projeto 2030 também, que agora foi para amanhã, projetaram, não tem pobre. Uma cidade que não tem rosto, é tudo de classe média. É isso, que tem carro, consumo. Shoppings, centralidades, sempre uma palavra bonita, né? Onde tem os serviços, mas estão em áreas o quê? Em áreas privilegiadas. E quem é que faz tudo solo? Que aquilo ali, qual é o preço daquilo? Os arquitetos seguidores não sabem isso, não tem uma noção dos economistas. Então aquilo é uma fortuna. Então, voltando a Flávia Vilaça, a cidade, cadê? Por que não é difícil? Porque ela vai enrugando, ela vai subindo. Conforme sobe, é o preço da terra. E por que Camboriú hoje tem os edifícios mais altos do mundo? Os caras competem, hein? Com Dubai. Um prédio que custa 300 milhões, certo? Que tem os mais altos do mundo, está e aqui do lado. Mas isso é o que é? É a expressão máxima do valor da renda da terra, que concentra num ponto só. Se é muito, se é cada vez, quem pode, que pague. Se não pode, fora! Não importa se você quer falador ou não. Qualquer um. Bom, então aqui em Florianópolis, hoje é uma das cidades mais segregadas do país. Segundo estudos que a própria empresários fazem, da FIPZAP, é uma das cidades mais caras, junto com Camboriú. Florianópolis são as capitais mais caras. Chega de 11, 12, 13, 14 mil o metro quadrado. Tá? E Juerê é os mais altos de todo o país. Então você tem uma região caríssima, a cesta básica chega a 700, 800 reais, hoje, das mais caras do país. Meus amigos de São Paulo dizem, como é que é cara com o restaurante? Comida cara aqui, não. Você está acostumado. É mais caras. Né? Então é caríssima a cidade, certo? Por quê? Ela está vendo um artigo de luxo. E o sonho das elites locais sempre foi o quê? Que isso aqui fosse uma mona de alto luxo. Agora o que é? Já superou o PIB a setor de informática. Então, para complicar mais, aqui é um grande polo de informática no setor imobiliário. Bom, então essa cidade cada vez mais vai eliminando e ficando uma cara de classe média para quem pode pagar. Então, o plano diretor de 2014 já foi essa expressão, esse estudo seguido aqui foi antes, e depois nós chegamos, então, a analisar este, nos 20 anos do Estatuto da Cidade, que a gente chama, que é um estatuto que tenta reverter um pouco a cidade desigual, uma cidade distributiva, que o Estado apareça para planejar, que tenha recursos para a população de habitação, que seja menos desequilibrada, que chama Estatuto da Cidade. A gente lançamos esse livro aqui nos 20 anos do Estatuto da Cidade no ano passado, e a gente fez um esforço, fazendo um balanço, e esse aqui foi mais que aquele, porque aqui nós conseguimos 50 autores, 75 autorias, junto com os 50 autores, são 75 no total, e aqui nós conseguimos incluir também, quem fala sobre a cidade não são os arquitetos e os geógrafos. Quem fala também, aí os acadêmicos, estudantes, estudantes, sabe quem foi também? Os jornalistas. Para falar o que é, aqui nós temos uma questão importante. Os prefeitos aqui compram a mídia. 8 milhões. É aqui então a cidade, para complicar, o mais sagrado do Brasil, a população não consegue falar. Cala a boca da população. A mídia não consegue contrapor isso. Bom, então, olha só, nós temos um ponto, aqui estão os dois jornalistas que vieram escrever aqui. Depois tem escreve aqui do Ministério Público, que é a Ana Lúcia Hartmann e Locatelli. Os que são os guardiões da cidade, para o qual a gente recorre. Graças a ele a gente consegue parar um pouco essa cidade. Depois escreve na cidade que é, aí tem uma construção nova, que até então não tinha, e nem os arquitetos tinham, e nem os sociólogos não falavam. São os negros. Nós temos então aqui uma pesquisa, no Monte Cristo, o território é negro, não é só branco. Como assim? Pelas cotas, né? As cotas. Eu fui lutador pelas cotas da universidade. Aí apareceu a diversidade. Depois vem a mulher, o corpo da mulher na cidade. Lembra o professor Marilene? Aí surgiram os livros, também apareceram. Depois surgiram os quilombolas. Depois surgiram os indígenas, que hoje faz a habitação indígena aqui. Certo? Depois surgiram outros autores, e dá em torno de 7 segmentos. Então, eles todos falam de vários ângulos.
que o conhecimento todos são válidos para construir a cidade e o território. Então essa é a contribuição que nós temos aqui, também desse livro, que está em e-book, né? Está à disposição, é gratuito. Não dá, isso aqui eu fiz para mim, né? Isso aqui está caríssimo. Não deu tempo para a editora, viu, professor? Porque se voltar para a editora, ia levar 2 anos. Não ia dar tempo. Então a gente fez, por minha conta, com uma turma aí, a gente fez, lançamos esse livro aqui, foi um debate do ano passado. E aí eu queria colocar uma frase que está neste aqui, que dizia, aí eu queria colocar uma questão de uma tese de fundo. As oligarquias com as forças de fora estão implantando o projeto deles, aqui, nesse livro de 2013. E agora é a primeira vez que nós temos um prefeito que ele é o próprio capital. Vocês entenderam? Porque faz o cálculo. Todos eles para trás, eu não me lembro como é que eram os prefeitos dos anos 50, 30, 40. Mas pelo menos nos anos 70 para cá, são agentes. Os amigos, o Andrino, né? São todos agentes que eles ficam por trás. Né? São políticos tradicionais, o Jean cresceu como político, né? Certo? Era do Estreito, certo? Todos eles eram agentes do setor imobiliário que está por trás, que estava dando a vida. Desta vez aconteceu, o Jean Loureiro entrou, instalou a reforma administrativa num projeto que agora sim foi para valer. Eu não pensei que eu ia fazer isso aí. Nós sempre defendemos IPUF, planejamento urbano, por todos os problemas que ele tem, nós sempre defendemos isso no planejamento urbano, porque isso supõe o Estado. Supõe, para um planejamento urbano decente, tem que ter o quê? O Estado fundamental, como é o SUS. O Sistema Único de Saúde, que é orgulho nosso, supõe o Estado. A pandemia não foi pior, porque o Estado segurou. Muito bem. Agora eles começam a desmontar o SUS também. E eu estou com a tese seguinte. Qual é a tese que eu estou contando? Já dizia lá, eu coloco aqui, viu? Na área da econômica. De que agora a burguesia tomou as rédeas e eles vão ocupar e vão fazer o seu projeto com uma empresa. Como é que eles vão fazer isso? Como é que essa pessoa? Qual é a estratégia? Eles instalaram primeiro com o Jean Loureiro, na primeira reforma administrativa, eles fizeram o quê? Criaram um trabalho voluntário. Pô, trabalho voluntário, como é que é isso? Não é voluntário para pobre, não. Para ter acesso ao setor imobiliário, setor econômico, dentro dos arquivos da prefeitura. Então os empresários lá faziam um trabalho de benfeitoria para a prefeitura. Então pegaram todas as informações dentro da prefeitura. Começou aí, primeira reforma administrativa. Segundo, um projeto que ele fez, que ele desmontou o Código de Obras. 30%, 40% ele desmontaram o Código de Obras. O que é o Código de Obras? Tem uma série de regulamentos para poder fazer, não pode construir assim, porque aqui tem problema de iluminação. Então você na sala tem que ter tantos metros quadrados, certo? Que eu acho exagerado. Que tem uma burocracia complicada dentro de IPUF. Com base nessa burocracia, eles dizem, vamos desburocratizar. Desmonta isso aí, vamos deixar uma coisa mais rápida. Destrava Floripa! 2017, olha aí. Então o que é? Eles passaram por cima do Estado. Então os que vão liberar. E terceiro, criaram a autodeclaração. Então os projetos mais ou menos em massa, que vai até, eu não me lembro se vai para aqui, eu vejo que são casos uniforminários, né? Não sei, grandes empreendimentos não podem autodeclaração. Mas a grande maioria dos projetos faz a autodeclaração. Quem é responsável? O engenheiro arquiteto. Bom, então não precisa passar por análise de planos de projeto. Então o que é? O Estado sai. Eles tiram o controle. Então, como é que está funcionando? Desse problema, então está passando uma boiada. Olha essa boiada. Depois, agora eles fizeram o seguinte: para por fora, além da empresa 8 milhões, eles criaram o chamado Conselho de Desenvolvimento Regional. Porra, que profissão bonita. Com processo participativo. Então, nós temos um fenômeno mais novo aí. Todo o que nós lutamos, processo participativo, carregação da comunidade, que tem que ter uma luta da UFEC, né? Tudo isso, o capital começou a absorver para ele. Como a UFEC, a UFEC, União de Florianópolis de Planejamento Urbano, eles que resistem há muito tempo. Os ambientalistas ecochatos. Há 40 anos chamam de ecochatos, só que resistem ao desenvolvimento da cidade. Eles criaram 5 conselhos regionais, cooptaram as associações e colocaram a palavra bonita de participativo. E criaram dentro da Câmara, eu era vereador, que você bota 5% do orçamento daquela área para obras, para as associações, para fazer o que quiser daquela obra. Pô, orçamento participativo. Só que é ilegal, isso é irregular, inconstitucional. Mas fizeram, aprovaram. O que aconteceu? O jornaleiro cooptou parte da sociedade. A imprensa, com os conselhos de desenvolvimento,
Aí deu uma confusão no pessoal, o que queria que eu faça agora? Esvaziaram a oferta, então eles foram criando o quê? Um projeto de controle, certo? E aí começaram a desmontar por dentro do Estado. E a última novidade, qual é que é? Já a segunda reforma administrativa agora entrou no Topazo, que é ele mesmo, ele é o próprio, tem as duas reformas administrativas que ele fez. Vamos agora terceirizar com o CAP. E vão instalar a OS. Chama OS, a Organização Social, que você substitui o papel do Estado e entra no setor privado. Então o que aconteceu? Começou a desmontar com o CAP, graças à reação do sindicato, não conseguido ainda, totalmente, desmontaram e puf, aqui não é hora de carreira. Tiraram a sede moral, o pessoal tem que sair, deixaram só os comissionados, desmontaram a FORAN, que controla o meio ambiente, então desmontaram por dentro. Então, o que está acontecendo agora? Essa é a minha tese. Estão implantando a reforma administrativa do Congresso, que é a PEC 32, de baixo para cima, a partir do setor empresário no Brasil inteiro. Então, Florianópolis, mais uma vez, como foi Luiz Henrique no Código Ambiental, está implantando um processo de desmonte do Estado, deixar passar boiada no planejamento urbano. Então, nesse momento, esse é o projeto. E para complicar mais, depois de muita luta, aprovaram o plano diretor, Lei 739. Certo? Que permite o quê? Aí, bom, nós Gustavo aqui pode dizer, né, estudou que o Gustavo já, né, o Gustavo que está aqui atrás, aqui, o presidente do IAB, vários profissionais arquitetos que têm responsabilidade social e crítica colocaram, denunciando, que se chama o quê? Outorga onerosa. Se você qualquer, que está fazendo habitação, estou construindo habitação, muito bem. Se você, eu estou dois movimentos, se colocar habitação social para o fundo da habitação. Oh, que interessante. Se você fizer no térreo, comércio, eu te dou mais um ou dois pavimentos, dependendo da situação. Se você construir áreas verdes, eu te dou mais um pavimento. Segundo estudo que os arquitetos fizeram, aqui na Madre Venuta, os prédios duplicam de altura. Certo? Outorga onerosa, na condição de colocar a cidade, e promete, sem regulamentação. Esse plano que saiu agora, que acabou, e ainda existe, 6 projetos, plano de saneamento, plano de habitação, plano que é o PMIS, tem 12 anos de atualização, vários planos específicos, então todos nunca foram feitos. Então eu quero colocar aqui o seguinte, neste momento, agora sim, eles estão deixando, agora sim, eles vão explodir a cidade para valer. Explodiu em 2014, e agora sim. Qual é a saída? É o Ministério Público. Nós estamos com um processo de arquitetos, mostrando as simulações, como é que vai ser a cidade. Nós fizemos uma armação, onde o pessoal explodiu. Como é que é? Isso vai ser assim? Vai ser assim. Então o pessoal da armação está em pé de guerra, certo? Coqueiros também está fazendo um outdoor nesse momento, mostrando a simulação, vai ser coqueiro, com arquitetos também lá, tá? Reformar grosseiro, fazendo tudo. Agora os arquitetos vão fazer uma coisa mais precisa lá. Assim nós vamos fazer para todas as áreas da cidade, para a população se desperta. Isso porque o projeto, se você ler, é chato. São 150 páginas que você não entende aquele negócio. O que é aquilo? Nós temos um grupo técnico, fizemos uma proposta, contraposta a essa proposta de 709, que foi os vários arquitetos de órgãos. Fizemos, mas foi derrubado na Câmara Municipal. Derrubaram tudo, não teve jeito. Muito bem, então nesse momento tem a mobilização popular, judicialização e o trabalho de denúncia, e aí os arquitetos que criticam fazem simulações do que vai ser a cidade do futuro. Qual é o modelo? Que o arquiteto dizia da prefeitura, o modelo é Barcelona, chegou a dizer que é Singapura, tá? Numa ilha. Bom, então o modelo que está por trás é internacional. E agora, finalmente, a burguesia, você é a palavra, né? Ela tomou o poder para valer. Bom, eu tenho esperança, porque está dando rolo em várias regiões da cidade. Só no Coqueira cortaram 100 árvores lá, deu uma confusão lá com moradores locais. Em Canasveiro vieram falar comigo, Marlene, vim aqui correndo, o que está acontecendo? Os caminhões dando passo nos empreendimentos e começam a trepitar a pavimentação. E os prédios começaram a tremer. Por quê? Não fizeram estudo de impacto de vizinhança, porque eles passaram por cima, é uma declaração, tchau. Santinho, então, está vendo uma reação da população, que é a minha esperança que pare isso de alguma maneira, para repensar isso daí. O Ministério Público, parte dele, está junto acolhendo todas essas denúncias. Então, isso eu estou colocando, que eu não vou continuar essa reflexão ainda, e quero dizer que a universidade aqui contribuiu muito com o Departamento de Arquitetura, que é um artigo meu nesse livro também, e o Serviço Social fizeram um belo trabalho, e o papel do Pedro Creito não está aqui, tem 20 vezes quando aqui hoje não vem, mas colocar que a universidade está sempre parceiro nisso aí. Pô, a universidade, tipo assim, entre aspas, né? Uma parte dela, a outra parte está no conluio. A universidade é diversa com a sociedade, mas uma parte da sociedade ela está ajudando nós aí, e nós vamos continuar essa resistência
que eu acho que é mais importante, uma cidade que é de conflito, é um pacto, não existe um desenho dela, mas uma cidade que sai do pacto, desde que nós tenhamos a oportunidade de fazer esse pacto, mas nem isso eles deixaram fazer, é conversar com os empresários, inclusive, porque 30% desse projeto, desse plano diretor de 2014, nós tínhamos um acordo com o setor empresarial, que está muito mal feito, fugindo da correria, 30%. E a outra 30% ficar com uma lei anterior, e 30% são coisas novas. Nós fizemos essa proposta. Eu falei para a Becker, Zena, fizemos uma conferência em 2017, que nós chegamos a um pacto, para ver as falhas do plano diretor anterior. Por que vocês não fizeram? Aí o que o Gia fez? Bloqueou a justiça lá em Brasília e bloqueou a Lúcia Hartmann, derrubou tudo. E eu disse, vamos discutir, o setor empresarial. Nós queremos discutir a melhor arquitetura. Nós devemos arquitetos, uma arquitetura inteligente. Não impede, observe bem, nós somos um sistema capitalista, que seja uma cidade que é capital, não sei que derrubamos ele, mas que seja de uma forma inteligente, pactuada, com inteligência. Porque tem empresários que não entram aqui, que já tem um outro processo de divisão de cidade, que isso aqui é uma bagunça também. Não tem regulamento aqui nessa cidade, certo? Então, depende de que tipo de empresários estão conversando. Mas, infelizmente, nós não podemos nem discutir com esses empresários, fazer uma cidade sustentável para valer, e não a sustentabilidade na boca do capital. Hoje o capital pegou todos os nossos discursos, ele fala sustentabilidade, Floripa amanhã, certo? A questão de proteger. Agora observe que lá no Meia-Bic, que é uma grande reserva, referência mundial. Porra, o que é disso aí? Eles estão usando todo o discurso que a gente lutou, usando e trazendo como se fosse deles. O que é isso para Marx? Ideologia pura. Ele pega uma parte da realidade e mostra que é a totalidade. E o pessoal tudo acredita. Né? Ilha da magia. Bom, é isso. Tá? Desculpa, aqui vai ser uma viagem, minha paixão, Valdir, isso é uma paixão minha, certo? A luta, porque eu estou dentro do movimento. Eu venho aqui para falar e vou voltar para lá de novo. Nós estamos na guerra permanente da cidade. Ah, bom, obrigado. Muito obrigado.